Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Jujutsu Kaisen, O Despertar dos 8 Portões. Capítulo 142 Kusakabe, eu quero correr. O que vamos fazer agora? Isso ainda é considerado normal? Eu voto para que nos candidatemos. Definitivamente devemos nos candidatar. Kusakabe caminhou lentamente em direção à saída, tentando ser o mais discreto possível. Sukuna havia se transformado em algo incompreensível. Ele não conseguia imaginar nenhuma estratégia que pudesse derrotar aquele monstro. Em vez de morrer sem motivo, é melhor fugir para bem longe. Mesmo morrer mais tarde ainda era melhor do que morrer agora. Vou ajudar. Dito isso, Yuki Tsukumo saiu pela porta como um raio. Logo depois dela, Okotsu Yuta, Itadori Yuji e Iguruma Hiromi correram em direção ao campo de batalha. Se não conseguirmos matar Sukuna, morreremos mais cedo ou mais tarde de qualquer maneira. Melhor apostar tudo o que temos. Cada vez mais pessoas se dirigiam para o campo de batalha, quase como uma marcha ritual rumo à morte, com uma determinação sombria iluminando seus olhos. Nanami desembainhou silenciosamente sua espada curta. Espero que este não seja meu último turno extra. Ainda quero visitar Marancia. Não me importo mesmo, disse Riko Amanai dando de ombros e erguendo seu enorme rifle de precisão. Eu deveria ter morrido há mais de 10 anos. Já lucrei com isso. Maki, Mai, Toji e praticamente todos os outros se prepararam para o confronto final. Correr era inútil. Com o poder que Sukuna possui agora, mesmo que eles fugissem para os confins da terra, ele ainda poderia encontrá-los. Será que finalmente vou poder lutar ao lado do meu irmão Zon Shinsuke? Zen Naoya saiu correndo, com o rosto corado de emoção, como um fã enlouquecido que finalmente teve a oportunidade de cantar no palco com seu ídolo. Zen Naobito virou o resto do seu saque. Vamos lá. Faz tempo que quero dar um chute no Sukuna. Ao ouvirem isso, Zen Yoji e Zen Ijinishi hesitaram, e então o seguiram. Vamos embora. De qualquer forma não temos como escapar. O diretor Yaga agarrou o ombro de Kusakabe e o arrastou consigo. Ei, eu consigo andar sozinho. O rosto de Kusakabe se contorceu em irritação. Lutar contra Sukuna? Ele? Que piada. Isso não era diferente de dizer a um humano comum para ir lutar contra um kaiju. Entretanto, da torre de observação. Deveríamos correr também? Uiui pergunta a Meimei, puxando-lhe a manga. Com a minha habilidade, contanto que Sukuna não nos ataque, ele nunca nos encontrará. Meimei ficou em silêncio por 2 segundos, e então deu um sorriso irônico. Nós também vamos. Todos os seus corvos negros foram vaporizados pela explosão de energia anterior de Sukuna, interrompendo sua transmissão ao vivo. Ela precisava se aproximar, encontrar um lugar seguro e retomar a transmissão. Se os feiticeiros vencessem, ótimo. Mais lucro. Se eles perdessem, não se preocupem. Não vamos lá para morrer. Se as coisas piorarem, nós fugimos. Nossa segurança vem em primeiro lugar. Sim, irmã. Um rubor espalhou-se pelo rosto de Uiui. Ele não se importava com a força de Sukuna. Nesse momento, a irmã dele estava assustadoramente descolada. A distância entre o mirante e o campo de batalha era de apenas 2 ou 3 quilômetros. Assim que Sukuna emergiu do casulo de energia amaldiçoada, todos partiram. Em poucos minutos, eles chegariam. Shinsuke ainda estava tentando negociar. Sukuna, acho que podemos simplesmente sentar e conversar sobre isso. Cale-se. Sukuna balançou um braço colossal. Um enorme golpe, tão grosso que poderia rachar o céu, avançou em sua direção. Shinsuke desapareceu num piscar de olhos, reaparecendo a várias dezenas de metros de distância. KRRRRA. O corte passou raspando por ele, abrindo uma trincheira de 5 a 6 metros de largura que se estendia por 1 quilômetro inteiro. Apesar de seu tamanho monstruoso, a velocidade de Sukuna não havia diminuído. Na verdade, suas características físicas haviam melhorado drasticamente. Ao ver Shinsuke esquivar-se de seu golpe casual, Sukuna não se importou nem um pouco. Ele estava satisfeito com o poder destrutivo. Ele conseguia desferir 6 desses golpes sem esforço algum. Adicionar um cântico atrás deles? Nem ele tinha certeza do que iria acontecer. TCH. Isso já não tem mais graça. Não me diga que eu tenho que usar o portão da morte e correr o risco de me explodir. Shinsuke franziu a testa. Mesmo com cura superior e restrições divinas, ele não tinha certeza de que sobreviveria ao usar o portão da morte. Antes que ele pudesse pensar mais alguma coisa, técnica Hollow roxo. Gojo foi demitido. Os olhos de Sukuna se estreitaram. Um segundo golpe espacial cortante irrompeu de seu braço, dividindo o ataque de Gojo ao meio e enviando os feixes divididos contra as ruínas em ambos os lados. Um tremor violento se seguiu, lançando nuvens de poeira no ar. O ataque dele sequer havia alcançado Sukuna antes de ser neutralizado. Não tenha pressa, resmungou Sukuna, sua voz monstruosa vibrando como um motor em funcionamento. Eu te disse, vou deixar você morrer lentamente, como deve ser, um pedaço de cada vez. Seu tom de voz era tão grave que já não parecia humano, apenas mais próximo da criatura em que ele havia se transformado. Garuda! Uma esfera do tamanho de uma bola de futebol foi disparada em direção a Sukuna. No instante em que parou, a bola atingiu sua estrutura maciça, sua pseudomassa em camadas abrindo um buraco que o atravessava completamente. Mas apenas por um instante. Uma onda de energia amaldiçoada destruiu a técnica, e a ferida aberta se regenerou instantaneamente, como se o tempo tivesse sido rebobinado. Sukuna virou sua enorme cabeça em direção ao horizonte, os lábios se curvando em um sorriso torto. Então todos já chegaram? Ótimo.
Todos vocês podem servir como oferendas funerárias, para estes dois. Um pensamento passou pela sua mente distorcido e malicioso. Acabei de ter uma ideia mais divertida. Se eu matar todos eles um por um, vocês dois vão se quebrar. Ele queria ver. Seriam esses dois realmente como ele, ou eram apenas fracos presos a laços sem sentido? Ou talvez, se vocês matarem todos os feiticeiros para mim, eu possa considerar poupar suas vidas. Naquele momento, os feiticeiros que se aproximavam sentiram seus rostos se contraírem. Será que o cérebro de Sukuna ainda estava funcionando nesse momento? Isso não era insanidade, era perversão em nível conceitual. Gole, como diabo Sukuna se transformou nisso? Kusakabe e os outros pararam a algumas centenas de metros de distância. Ao avistarem o monstro de perto, eles inspiraram involuntariamente, sentindo o ar congelante. Assistir a cena através de uma tela parecia exagerado. Ver isso pessoalmente. Aquilo foi terror. Um terror profundo e instintivo que sufocava os pulmões e paralisava a espinha. Um corpo celeste grande o suficiente para encobrir o céu. Uma aura amaldiçoada tão densa que chega a sufocar. Uma presença tão sinistra que parecia estar encarando um desastre natural. Ninguém se atreveu a se mexer. Por que vocês todos vieram? Shinsuke lançou um olhar para Yuki Tsukumo e os outros que haviam chegado, sem conseguir esconder sua exasperação. Ele e Gojo estavam tentando ganhar tempo, na esperança de que esses idiotas fugissem. Mas e agora? Todos eles marcharam direto para a morte. Está simplesmente morrendo. Se vamos morrer de qualquer jeito, é melhor arrancarmos um pedaço de Sukuna primeiro. Exatamente. Não temos medo da morte. Shinsuke, Gojo, vamos com tudo. Um após o outro, eles gritaram em concordância, com os olhos cheios de uma determinação sombria. Eles estavam apavorados, mas o medo não resolveu nada. Um animal encurralado tinha apenas uma escolha, lutar. Apenas Kusakabe parecia querer chorar. Ele definitivamente não compartilhava do entusiasmo deles por missões suicidas. Mas ele não podia dizer isso em voz alta agora. Que comovente! Seus humanos frágeis. Sukuna olhava para eles de cima, impassível como um gigante observando insetos rastejando a seus pés. Capítulo 143 Buraco Negro Artesanal. E então, já se decidiu? Sukuna olhou para Zen Shinsuke e Gojo Satoru de cima. Esta é a única chance que vocês dois têm de sobreviver. Ele pretendia esmagá-los completamente corpo e espírito. Em todos os séculos desde que se tornou o rei das maldições, ninguém jamais o divertiu tanto quanto esses dois. Ele duvidava que voltaria a encontrar adversários tão divertidos. Gojo expirou lentamente. Uma luz prateada cintilou em seus olhos enquanto uma energia amaldiçoada o percorria como uma maré. Parece que chegamos a um beco sem saída. Ele se virou para Shinsuke com um sorriso torto. É difícil acreditar que eu acabaria morrendo junto com você, de todas as pessoas. Então, em silêncio. Podemos levá-lo conosco? Com Sukuna evoluído para seja lá o que fosse isso, Gojo não tinha mais nenhuma ilusão de vitória. Se eles pudessem arrastar Sukuna para o inferno com eles, esse seria o melhor resultado possível. Ainda, a ideia de que o maior feiticeiro da época morreria ao lado do homem de quem mais detestava. Isso o irritou. Levá-lo conosco? Com você? Shinsuke zombou. Se eu não estivesse aqui, você já estaria em 2 pedaços. A sobrancelha de Gojo se contraiu. Estamos literalmente prestes a morrer e você ainda está falando besteira? Chega de discussões. Yuki Tsukumo se colocou entre eles com um olhar calmo, mas ardendo em determinação. Me dê um tempo. Vou ver se consigo matá-lo. Shinsuke franziu a testa. O que você está planejando? Yuki colocou uma mecha de cabelo atrás da orelha e piscou. Relaxa, eu não vou me explodir. Estou planejando detonar um garuda totalmente carregado. Se isso não o matar, então todos morreremos juntos. Você acha mesmo que eu não consigo ouvir você tramando? A paciência de Sukuna se esgotou. Um golpe cortante estratosférico irrompeu de sua mão, despedaçando a cidade. Os 3 se esquivaram com antecedência por pouco. No mesmo instante, Gojo e Shinsuke reapareceram acima da enorme cabeça de Sukuna, lançando um ataque furioso. Gojo usou repetidamente o reversal, Red atacando Sukuna implacavelmente com rajadas destinadas a desestabilizá-lo. Shinsuke, fiel ao seu estilo, simplesmente desferiu socos, cada golpe abrindo crateras sangrentas na carne colossal de Sukuna. O tamanho de Sukuna não o impedia de avançar, mas limitava sua flexibilidade. Os 2 pequenos lutadores se agarraram um ao outro, atacando por todos os pontos cegos. 2 insetinhos, ainda se contorcendo. As feridas que cobriam seu corpo não surtiram efeito algum. Com sua capacidade de regeneração, os ataques deles poderiam muito bem ter sido gotas de chuva. 6 braços enormes se estenderam para fora. Dezenas de golpes que dividiram o espaço abriram caminho pelo campo de batalha, devastando terra e céu. De longe, parecia um titã atacando 2 vagalumes que se moviam rapidamente. Cada balanço abria profundos sulcos na terra. Até mesmo as nuvens negras e amaldiçoadas no céu foram rasgadas. Todos recuem. Recuem pelo menos 1 quilômetro. Quando os deuses lutam, os mortais sofrem. O confronto entre Sukuna e a dupla Shinsuke e Gojo pareceu o fim do mundo. Esqueça ajudar. Qualquer feiticeiro que se aproximasse demais corria o risco de morrer atingido por ondas de choque perdidas, quanto mais por ataques diretos. No momento em que a briga começou, Kusakabe arrastou os alunos mais fracos centenas de metros para trás. Os outros seguiram imediatamente, ninguém ousou hesitar. Um único golpe de Sukuna e seus cadáveres ficariam irreconhecíveis.
Eka, quem foi que achou que seria uma boa ideia soltar a Sukuna? Alguém não conseguiu conter a reclamação. Compartilhar a mesma era com o rei das maldições? Isso foi pura infelicidade. Fushiguro Megumi imediatamente se virou para Yuji. Yuji, não deixe isso te afetar. Mesmo sem você, Sukuna teria retornado nesta era. Yuji balançou a cabeça calmamente. Não estou pensando nisso. Não há tempo para isso. Nobara juntou as mãos em oração, como uma estudante desesperada antes das provas finais. Por favor, velho, Gojo-sensei, você tem que vencer. Ainda sou jovem e bonita. Não fiz nem metade das coisas que quero. Recuso-me a morrer assim. Ela não havia encontrado sua irmã, que estava desaparecida há muito tempo. Ela nem sequer tinha arranjado um namorado. Ela se recusou terminantemente a morrer solteira e incompleta. Ei, Nobara, disse Meimei com um sorriso preguiçoso. Devo pedir para a Uiui te levar para o exterior? Assim você viveria mais tempo, pelo menos. Antes que Nobara pudesse responder, Kusakabe imediatamente se inclinou para dentro do campo de visão. Meimei-sama, por favor, me mande para o exterior. Yaga o arrastou pela gola. Nem pense nisso. Fique conosco. Morrer juntos é amizade. Me deixem ir. Eu não quero morrer. Kusakabe se debatia inutilmente. Nobara acenou para ele, dispensando-o com um gesto. Esquece, Meimei. Eu não vou me candidatar. A covardia não era do seu feitio. Meimei deu uma risadinha. Que tocante. Parece que seus laços são profundos. Seu olhar então se voltou para o titã distante que pairava sobre o campo de batalha. Todas as suas aves foram mortas instantaneamente pela onda de choque de energia amaldiçoada de Sukuna. A partir dali, ela teve que presenciar tudo com os próprios olhos. 3 insetinhos. Não 2. E um terço patético. Dê-me tudo que você tem. Me entretenha. Sukuna estava atingindo o ápice da empolgação. Shinsuke e Gojo o atacaram repetidamente, esquivando-se com extrema precisão. Mas seus ferimentos se regeneraram quase instantaneamente. A dor de cabeça de Gojo se intensificou. Sua regeneração. Isso não é mais apenas uma técnica amaldiçoada reversa. Os ataques deles não passavam de cócegas. Por outro lado, um bom golpe de Sukuna. Eles explodiriam como balões de água. Entretanto, Yuki Tsukumo havia terminado de carregar sua técnica. Uma esfera completamente negra flutuava ao lado dela, densa, pesada e horripilante. Um buraco negro em miniatura. Um único toque aniquilaria tudo. Com um rosto pálido mas sorrindo, ela tensionou os músculos e balançou a perna para trás. Bum! O chute dela lançou a esfera. Todo o campo de batalha estremeceu. Detritos lançados ao ar, arrastados pela força da gravidade. Vocês dois, saiam da frente, gritou Yuki. Shinsuke e Gojo recuaram imediatamente. Sukuna estreitou os olhos. A esfera negra emanava puro perigo. Instintivamente, ele desferiu um ataque cortante. Só para ser despedaçado, absorvido pela esfera como se nada tivesse acontecido. A expressão de Sukuna endureceu. Ele não conseguiu encarar isso de frente. Ele poderia ultrapassá-lo em velocidade. Ele poderia se esquivar. No momento em que se preparava para se esquivar, uma voz estrondosa ecoou pelo campo de batalha, amplificada ao máximo. Não, se mova. Capítulo 144, Imortal. Completamente imortal. Não se mexam. O grito amplificado ecoou pelo campo de batalha e por um instante, Sukuna ficou paralisada. Buon. O Garuda, negro como breu, atingiu Sukuna em cheio no torso. A força aterradora detonou, distorcendo o espaço em um vórtice espiralado. O corpo colossal de Sukuna estremeceu violentamente quando a força gravitacional o dominou, torcendo seus membros, deformando sua carne. A esfera negra inchou, arrastando entulho, aço e prédios destruídos, reduzindo tudo a pó. Sukuna sentiu a pressão esmagadora rasgando seu abdômen. Pela primeira vez desde sua evolução, seu corpo travou. Ele não conseguia se mexer. Funcionou, funcionou. A 1 quilômetro de distância, os feiticeiros se recompuseram. Eles observaram um minúsculo buraco negro devorando a forma distorcida de Sukuna. Olhos arregalados, tomados por uma esperança crescente. Será possível? Okotsu Yuta, amparado por Panda, limpou o sangue dos lábios. O megafone que ele tinha na mão já havia se transformado em cinzas. Aquele grito quase consumiu metade de sua força vital. Mas valeu a pena. Eles haviam conseguido realizar o ataque. Como era de se esperar de um aluno do último ano do ensino médio com formação especial, isso foi insano. Gojo olhou fixamente para Sukuna, que se debatia genuinamente impressionado. Até mesmo um monstro como esse poderia ser derrotado pela força combinada de feiticeiros. Talvez, quem sabe, eles poderiam realmente vencer. Não comemorem ainda. O rosto pálido de Yuki permaneceu tenso. Construções que distorcem o espaço como esta consomem energia amaldiçoada como se fosse doce. Mesmo para mim, esse buraco negro só dura 30 segundos. E isso supondo que Sukuna não resista. Ela lançou um olhar para o turbilhão. Com ele passando por esse momento difícil, não vai durar nem 10 anos. Shinsuke estreitou os olhos. Metade da parte superior do corpo de Sukuna já estava sendo arrastada para dentro. Carne cedendo para dentro, estrutura se distorcendo. Mas Sukuna estava longe de desistir. Ha 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 ha. Vocês, seus tolos, acham que isso pode me matar. Que ingenuidade. Mesmo com as feições contorcidas, ele sorriu loucamente. Do céu, o mar de energia amaldiçoada desceu como uma represa rompida, inundando o corpo de Sukuna. Seus olhos brilhavam com uma luz maníaca enquanto seu corpo se expandia, resplandecendo.
Ruído. No instante seguinte, Sukuna se autodestruiu. A explosão liberou uma onda de energia amaldiçoada tão violenta, que feiticeiros a 1 quilômetro de distância foram lançados ao ar, batendo nos destroços como bonecos de pano. Ele se autodestruiu. Eles saíram às pressas dos escombros, olhando sem fôlego para a cratera fumegante. Se ele se explodiu enquanto estava preso, ele finalmente, morto. Eles prenderam a respiração. A poeira baixou. E da cratera, uma enorme sombra surgiu lentamente. Ha 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 ha. Você perdeu. A cabeça gigantesca de Sukuna emergiu, brilhando com energia amaldiçoada cristalizada em tons de preto e azul, tão denso que se tornou parcialmente sólido. Para combater o buraco negro, Sukuna absorveu uma quantidade absurda de energia amaldiçoada, explodiu o próprio corpo para escapar da força da atração, e preservou apenas a cabeça. Então, utilizando uma técnica de barreira, ele esculpiu um novo corpo a partir da energia ao seu redor. Técnica amaldiçoada reversa ativada, e a carne começou a se regenerar em tempo real, mesmo que só tenha restado a cabeça. Sukuna conseguiu se reconstruir do nada. Possuo uma fonte inesgotável de energia amaldiçoada. Mesmo que só reste um fragmento de mim, eu ressuscitarei. Mas você, o que mais lhe resta? Todos assistiram impotentes enquanto Sukuna recuperava sua forma completa. Nada do que eles tinham funcionado. Até mesmo Gojo parou de tentar interferir, se a decapitação não adiantasse nada. E o que restou? Reiniciar a linha do tempo? Começar um novo jogo? Acabou. Dessa vez, acabou de verdade. O desespero pairou sobre o campo de batalha como um sudário. Kusakabe desabou no chão, com os olhos sem vida enquanto encarava o céu. Que tudo acabe, pensou. Estou tão cansado disso tudo. Parece que o mundo do Jujutsu perdeu completamente, suspirou Yuki, lançando um olhar para Shinsuke com um toque de arrependimento. Mas ei, morrer junto com você não é o pior final. Ela deu de ombros levemente. A única vergonha é que nunca sequer tivemos um filho. Se tivesse tido escolha, ela preferiria ter vivido uma vida comum a se tornar uma feiticeira. Haverá oportunidades mais tarde. Shinsuke respondeu com um sorriso calmo e aliviado. E além disso, ainda não perdemos. Ele avançou sozinho, encarando Sukuna, que estava completamente restaurada. Originalmente, eu planejava guardar isso até o momento antes da minha morte, para arrastar Gojo Satoru para o inferno comigo. Não pensei que fosse usar isso em você. Diga-me, por que você não pôde simplesmente continuar normal? Por que se transformar desse jeito? Shinsuke murmurou. Ele realmente nunca imaginou que teria que usar os 8 portões completos contra Sukuna. Com base no que ele sabia da história, Sukuna deveria estar, no máximo, no nível 1.1 do Gojo. Quem poderia imaginar que esse monstro iria evoluir? Você? Os olhos de Yuki piscaram. Por um instante, ela quis impedi-lo, mas, encarando aquelas costas largas, ela engoliu as palavras. Ei, ei, ei. Que diabos você quer dizer com me arrastar para o fundo do poço quando morrer? Gojo gritou, completamente perplexo. Como é que eu me meti nisso de novo? Então seu cérebro finalmente entendeu. Espere aí, não acredito. Não me diga que você esteve se segurando esse tempo todo. Todos viraram a cabeça bruscamente na direção de Shinsuke. Será possível? Uma próxima rodada ainda era possível? Mas Shinsuke os ignorou, caminhando em frente com uma expressão serena. Ele observou o corpo completamente restaurado de Sukuna e não pôde deixar de suspirar interiormente. Barata indestrutível. Se eu tivesse regeneração como a sua, estaria dançando nas nuvens. Ainda com dificuldades? Perguntou Sukuna, com os olhos brilhando de expectativa. Por mais irritante que você seja, admitiu Sukuna, você me proporcionou mais diversão do que qualquer outra pessoa. Não apenas nesta era. Mesmo na era de ouro do Jujutsu, você teria sido o mais forte que eu já enfrentei. Vou te mandar embora com tudo que tenho. Isso foi um grande elogio. O mais alto que o Rei das Maldições poderia conceder. Shinsuke não respondeu. Ele deu um último passo e respirou fundo. E gritou tão alto que todo o campo de batalha pôde ouvir. Ouçam aqui, todos no mundo do Jujutsu. Feiticeiros são lixo. Todos ficaram paralisados. Porque ele os estava insultando pouco antes da batalha final. Os olhos de Fushiguro Toji e Maki se arregalaram. Os membros do clã Zenin pareciam complexos. Eles entendiam perfeitamente porque ele diria algo assim. Crescer num lugar tão imundo quanto a casa do Zenin. É claro que ele carregava antigas feridas. Sua indiferença habitual sempre fora uma máscara. Pensar que ele diria isso aqui, de todos os momentos. Toji murmurou algo, observando as costas do irmão mais velho. Shinsuke soltou um longo suspiro, sentindo-se mais leve. Ele guardou essas palavras no coração por décadas, fingindo não se importar, mas gritá-las em voz alta? Nossa, isso foi muito bom. Assim, Toji, Maki. Shinsuke gritou de repente. Eu nunca te disse o nome da arte marcial que te ensinei, não é? Ele endireitou as costas com a voz trovejante. Escute com atenção. A técnica que eu te passei é chamada de formação de liberação dos 8 portões. Agora vou mostrar a versão completa. Observe com atenção. Você provavelmente só verá isso uma vez em toda a sua vida. Capítulo 145, Pavão pela manhã, Tigre ao meio-dia, e quando a noite cai, o elefante aparece. No instante em que Shinsuke falou Toji, Maki e todos os presentes fixaram seus olhares nele. 8 portões. O taijutsu do mestre foi criado por ele mesmo? Os olhos de Maki se arregalaram.
Ela não se atreveu a piscar. A arte marcial que Shinsuke ensinou a ela e a Toji era um sistema projetado apenas para pessoas sem energia amaldiçoada, mas que lhes permitia lutar em igualdade de condições com monstros como Gojo Satoru e Sukuna. E agora? O mestre revelou que o que eles haviam aprendido nem sequer era sua forma completa. Poderia ficar mais forte. 8 portões, o que significa 8 pontos a serem abertos. Toji franziu a testa profundamente enquanto observava as costas de Shinsuke. Mas ele me disse antes que 5 era o máximo que alguém poderia alcançar. Ele próprio já havia aberto completamente 4 portões, e abrir o quinto era como escalar um penhasco íngreme. Ele suspeitava que o quinto já pudesse ser o seu limite vitalício. Mas agora, Shinsuke admite que a técnica na verdade tem 8. Não me admira. Mesmo se eu chegasse ao quinto nível, ainda assim não alcançaria o dele. Pela primeira vez, Toji entendeu porque a força de seu irmão nesse taijutsu superava em muito a sua própria. Só acontece uma vez na vida, né? Toji soltou uma risada fina e zombeteira. Se um homem sem energia amaldiçoada salvasse todo mundo do Jujutsu, nada poderia ser mais irônico. Então venha, mostre-me. Sukuna pela primeira vez não atacou primeiro. Ele esperou entusiasmado. Ele percebeu, esse homem ainda conseguia entretê-lo. E agora que Sukuna havia se fundido com o corpo de Tenjin, esculpido com a técnica da imortalidade, ele era praticamente indestrutível. Contanto que não fosse obliterado à força, ele reviveria infinitamente. Então, por que a pressa? Podem passar-se séculos até que ele encontre outra pessoa tão divertida. Shinsuke caminhou para frente. A cada passo sua aura se tornava mais densa. Portão da abertura, abra-se. Portão da cura, abra-se. Portão da vida, abra-se. Portão da dor, abra-se. Portão do limite, abra-se. 5 degraus. 5 portões. Sua pele ficou vermelha como sangue. Ondas violentas de força vital fervilhavam dele. Toji Maki, esses são apenas os 5 primeiros portões. Daqui em diante, é aqui que a verdadeira técnica começa. Ele deu mais 2 passos. Portão da visão, abra-se. Portão da maravilha, abra-se. O vapor explodiu. Seu sangue ferveu como uma onda gigante. A terra sob seus pés rachou. Sua pele carmesim estava marcada por veias salientes, enquanto o poder emanava sem restrições. Então, esse era o estado dele anteriormente. Isso significa que ele nem chegou perto do seu limite? Todos olharam incrédulos. A partir do 5º portão, o poder de Shinsuke não estava aumentando, estava dobrando, triplicando a cada passo. Pela primeira vez, um vislumbre de esperança brilhou em seus corações. Gojo prendeu a respiração, os 6 olhos fixos na energia desconhecida e não amaldiçoada que corria em direção ao coração de Shinsuke. Essa não era energia amaldiçoada. Era algo diferente. Algo imensamente vasto. Um vapor vermelho jorrou da pele de Shinsuke. Seu próprio sangue fervia. E Sukuna, pela primeira vez, sentiu pressão. Mas ele não teve medo. Ele riu. Magnífico. Venha, dê-me tudo o que você tem e me entretenha. Shinsuke se agachou levemente, os lábios se contorcendo em algo selvagem. Não. Daqui em diante você me entretém. Portão da morte, abra-se. Boom! O portão final, o portão da morte, se abriu de repente. Uma força vital violenta irrompeu para o céu como uma besta primordial. Um tornado de vapor carmesim partiu as nuvens de energia amaldiçoada, abrindo um enorme buraco nos céus. O cabelo e as sobrancelhas de Shinsuke ficaram vermelho sangue, eriçando-se como um deus da guerra em ascensão. O chão se estilhaçou sob seus pés, abrindo uma teia que se estendia por centenas de metros. Um único impulso de suas pernas, e ele desapareceu. No instante seguinte, ele estava flutuando diante do rosto enorme de Sukuna. Os olhos de Sukuna se arregalaram de pura alegria. 4 mãos formaram 2 conjuntos de selos, um poder amaldiçoado emanando. Usarei meu poder máximo para te matar. 2 braços livres se moveram, desferindo golpes gêmeos que cortaram o espaço, simultaneamente. Expansão de domínio. Mas antes que ele pudesse concluir, elefante da noite, primeiro passo. Shinsuke não perdeu tempo. Se ele tivesse aberto o portão da morte, então a hesitação não existiria. Seus músculos se contraíram violentamente. Seu punho avançou. Go-on. O ar à sua frente foi esmagado, compactado 10 vezes, formando uma colossal onda de choque comprimida. Isso estilhaçou instantaneamente os golpes gêmeos de Sukuna. E antes que Sukuna pudesse piscar, o canhão de ar atingiu diretamente o seu peito. Sukuna não conseguiu reagir de forma alguma. Antes que ele percebesse o que estava acontecendo, 3 de seus braços e todo o seu ombro esquerdo explodiram em uma névoa de sangue, dilacerados pelo espaço violentamente comprimido que continuava a martelar seu corpo. Impossível. Naquele instante, ele sentiu como se todo o seu corpo tivesse sido congelado. Não o corpo dele. O próprio espaço ao seu redor estava bloqueado, tornando a evasão fisicamente impossível. Mas Shinsuke não parou. Sua figura se moveu rapidamente para o flanco de Sukuna. Seu punho reuniu uma concentração impossível de força vital. Segundo passo. Mais um golpe. Espaço comprimido novamente. Ainda mais denso, ainda mais feroz. Uma segunda cavidade gigantesca se abriu no torso colossal de Sukuna. A carne atingida por esse ataque não apenas se rasgou, ela se vaporizou instantaneamente, sem deixar nenhum vestígio. Elefante Noturno consistia em 5 etapas consecutivas, cada uma exponencialmente mais destrutiva que a anterior. Após o primeiro golpe, escapar dos golpes restantes tornou-se praticamente impossível.
Antes mesmo que Sukuna pudesse rastrear os movimentos de Shinsuke, o terceiro passo obliterou toda a parte inferior do seu corpo. Agora ele não tinha outra opção senão concentrar cada gota de energia amaldiçoada ao redor de sua cabeça. Enquanto a cabeça permanecesse intacta, ele poderia se regenerar. Não importa quão poderosos fossem esses ataques. Certamente esse homem não conseguiria mantê-los indefinidamente. G-Gup. S. Sukuna não consegue revidar. Ao lado das ruínas, Kusakabe se levantou lentamente do chão. Sua expressão era a mesma do primeiro dia em que viu Shinsuke derrotar impiedosamente uma maldição de grau especial. Incredulidade pura. O homem que nunca se encaixou na sociedade do Jujutsu havia ultrapassado mais uma vez todos os limites que Kusakabe imaginava existir. Isto é Taijutsu? Os 6 olhos de Gojo Satoru foram totalmente ativados? Ele nem sequer ousou piscar. Isso era para ser Taijutsu. Nesse alcance, com essa potência, até mesmo chamar isso de sobre-humano parecia um eufemismo. E a ideia de que Shinsuke originalmente preparou isso para arrastar Gojo junto com ele. Um suor frio percorreu a espinha de Gojo, contra um monstro como Sukuna. A pergunta não era, posso vencer? Era algo como, será que eu consigo sobreviver tempo suficiente para fugir? Se até mesmo a forma avançada de Sukuna não conseguia fazer nada além de receber golpes, incapaz de formar um domínio, então Zen Shinsuke neste estado, já não era mais um ser humano. Será que algum dia conseguirei atingir esse nível? Maki tremia, sussurrando para si mesma, como a única discípula escolhida por seu mestre. Será que um dia ela conseguirá atingir essa altura? Será que ela conseguiria abrir todos os 8 portões? Ela seria capaz de lutar contra deuses? A pergunta a abalou profundamente. Capítulo 146. O Homem da Noite surge, anunciando a morte? Quinto passo. O golpe final do Elefante da Noite, direcionado diretamente à única parte de Sukuna que restava intacta, sua cabeça. Os 4 golpes anteriores já haviam pulverizado o resto de seu corpo gigantesco. Diante do último canhão de ar, cujo poder era amplificado pela força dos 4 anteriores, a expressão distorcida de Sukuna se contorceu ainda mais. Ha 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 ha. Faça isso, me mate. Enormes torrentes de energia amaldiçoada envolveram seu crânio como correntes de ferro. Sua boca desafiava a morte, mas o céu acima contava outra história. Um mar de nuvens amaldiçoadas desceu de uma só vez, formando uma densa fortaleza para proteger sua cabeça. Boom! O espaço comprimido rasgou as camadas sobrepostas de defesas amaldiçoadas. A explosão atingiu a enorme cabeça de Sukuna como um jato supersônico se chocando contra a carne. Seu rosto inteiro se contraiu para dentro. Sangue e tecido triturado espirrados. Seus olhos estouraram como balões cheios demais. Seu crânio se deformou grotescamente. E, no entanto, cada grama de energia amaldiçoada que ele possuía inundou a cabeça, absorvendo a maior parte do impacto. Ao mesmo tempo, o pouco que restou de seu corpo enorme, embora despedaçado pela onda de choque, começou a se regenerar instantaneamente sob o peso de seu poder amaldiçoado e ilimitado. Ha 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 ha. Esse é o seu limite? Que pena. Você ainda não conseguiu me matar. A etapa final de Evening Elephant chegou ao fim. Por um instante, todos viram o interior do crânio de Sukuna. Seu tecido cerebral ficou exposto, mas nem isso foi suficiente. Sukuna era simplesmente um conceito muito falho. Energia amaldiçoada infinita. Regeneração ilimitada. Ele era superior até mesmo a uma Horaga superpoderoso, algo que não tinha o direito de existir. Zen Shinsuke caiu pesadamente no chão. Sua respiração era irregular, superficial. Ele conseguia sentir as fraturas percorrendo os ossos de ambos os braços. Ironicamente, essa foi a pior lesão que ele já sofreu. E ele mesmo havia infligido isso a si mesmo. Você perdeu. Em instantes, o corpo de Sukuna já havia regenerado a maior parte de si mesmo. 6 braços recentemente restaurados se entrelaçam em um selo complexo. Uma pressão sufocante de energia amaldiçoada engolfou tudo num raio de 1 quilômetro. Até mesmo Gojo e os outros foram arrastados à força para dentro de seu alcance. Ao perceber o que estava acontecendo, Shinsuke não hesitou. Ele bateu com as 2 mãos no chão. Vapor vermelho sangue irrompeu de seu corpo como uma explosão vulcânica. Ele estava pronto para decidir o fim ali, mesmo que isso significasse morrer. Condensar. Seu corpo inteiro estremeceu. Vastos torrentes de força vital comprimidas em matéria tangível, e seu corpo, incapaz de suportar o poder avassalador, se abriu em rachaduras que brilhavam como magma derretido. Expansão de domínio. Santuário malévolo. 1 quilômetro ao redor deles ficou vermelho carmesim. Um enorme santuário de ossos surgiu atrás de Sukuna, ofuscando a cidade em ruínas. Sukuna deu um sorriso discreto, quase gentil. Meu domínio está completo. Só resta a futilidade. Permita-me acompanhá-lo em sua jornada final. Inúmeras fendas, cada uma com 1 quilômetro de extensão, começaram a cintilar como estrelas, anunciando o desfecho final da batalha. Sukuna não conseguia imaginar nenhum cenário em que perdesse. Este domínio não foi meramente expandido em extensão, cada único golpe em seu interior possuía o poder de desintegrar o próprio espaço. Dentro de tal domínio, nada vivo deveria ser capaz de sobreviver. Sukuna, eu não te disse isso antes mesmo da luta começar? Shinsuke deu um leve sorriso. Sempre soubemos que isso ia acabar sendo uma surra coletiva. Uma luz sagrada irrompeu no Apocalipse Escarlate. Um único pilar divino resistindo ao domínio de Sukuna.
A escada de Jacó. Angel desceu no último instante, liberando sua técnica numa tentativa de sobrepor completamente o domínio de Sukuna. Mas, o poder dela não era suficiente. O inseto rastejante. Sukuna nem sequer olhou diretamente para a divindade que descia. Você realmente acreditava que poderia me ameaçar da maneira como fez antes? Ele tratou a técnica dela como se fosse uma piada. Uma louva a Deus tentando parar uma carruagem. Os vilões geralmente não morrem porque falam demais. Uma voz roçou o ouvido de Sukuna. Ele se virou. E naquele instante, uma adaga envolta em uma aura cintilante de arco-íris atravessou o espaço. E o apunhalou diretamente no crânio. As pupilas de Sukuna se contraíram. Seu domínio entrou em colapso. Então se estilhaçou explosivamente. Ao longe, Toji estava de pé, com vapor subindo violentamente de seu corpo. 4 portões, ainda mais reforçados pela restrição celestial. Ele arremessou a lança invertida do céu com uma velocidade que rivalizava com a de armamentos militares de ponta. A adaga antitécnica perfurou o cérebro de Sukuna, interrompendo sua técnica por um instante crucial. Sukuna, aguenta esse chute como um bom cachorro. Do lado oposto, Shinsuke já havia invocado um oceano de energia vermelho-sangue, condensando-o em um dragão colossal de força pura, com pelo menos 100 metros de altura. Roar, o rugido do dragão fez o campo de batalha tremer. Seguindo-o como um cometa, Shinsuke lançou-se ao mar e desferiu um chute que distorceu o espaço atrás dele. A expressão de Sukuna finalmente mudou. Este dragão era maior do que seu próprio corpo monstruoso. Todos os 6 braços cruzados à sua frente, revestidos por uma energia amaldiçoada titânica. Mas no momento em que o dragão se aproximou, o espaço congelou. Seu corpo congelou. Ele não conseguia se mexer, sem outra opção a não ser empilhar camada após camada de barreiras defensivas. Então venha. Isso decidiria tudo. Ao longe, os espectadores cerraram os punhos. Por favor, vença, sensei. Maki sussurrou, sem piscar os olhos. Até mesmo Toji apertou o aperto com mais força. Se ele conseguirá ou não dominar todo o mundo do Jujutsu, depende desse chute. Night Guy. Com um rugido estrondoso, décadas de poder cultivado explodiram em um único chute. Buon. As múltiplas camadas de proteção de Sukuna se quebraram instantaneamente. O chute acertou em cheio. Uma força indescritível detonando dentro de seu corpo. Rachaduras rasgaram o ar, costuras afiadas e irregulares que se espalham em todas as direções. Krahaak. O espaço circundante se fragmentou. Estilhaçar. Como vidro quebrado, o céu se abriu. E com um rugido final de dragão que fez a terra tremer, Sukuna foi chutado diretamente para dentro da fenda no espaço. 2 silhuetas desapareceram no vazio que se abriu. Todos engoliram. O que mais eles poderiam fazer? Aquele chute não apenas rompeu o solo, isso rompeu com a própria estrutura da realidade. De volta ao ponto zero. Terra enegrecida, queimada a ponto de ficar irreconhecível. Não restou nenhum vestígio da cidade. Diante deles, havia uma fenda no espaço com centenas de metros de altura. Assustador demais para qualquer um se aproximar. Então, quem ganhou? Ninguém soube responder. Mas uma coisa era clara. A crise havia terminado. Sensei, ele pode voltar? A voz de Maki tremia. Ninguém sabia o que havia além daquela fenda espacial. Outro mundo? O vazio do universo? Ou simplesmente aniquilação? À medida que a fenda começou a se fechar lentamente, o pânico tomou conta do rosto de Angel. Ela estendeu a mão e enfiou o braço lá dentro. Vou entrar lá para pegá-lo. Gojo deu um passo à frente para impedi-la. Com Limitless, ele era a escolha lógica. Mas antes que ele pudesse falar, um corpo carbonizado caiu da fenda que se fechava. Completamente enegrecido. A carne se abriu como rocha derretida. Apenas tênues lampejos vermelhos pulsavam dentro das fraturas. É o mestre Zein. Antes que qualquer outra pessoa se movesse, Angel avançou e o agarrou. Shoko ajoelhou-se ao lado dele. Deitem-no. Angel gentilmente colocou Shinsuke no chão, com pânico estampado nos olhos. Shoko estendeu as mãos. A técnica amaldiçoada invertida surgiu com força, e falhou imediatamente. Os olhos dela se arregalaram. Seu coração já parou. Um silêncio profundo tomou conta do campo de batalha. Um a um, os semblantes dos feiticeiros foram se tornando sombrios. O homem que superou o mais forte. O homem que chutou um deus para outra dimensão. O homem que se ergueu sozinho diante da extinção. Zen Shinsuke. Estava morto. Capítulo 147. Retorno da morte. Seu coração havia parado de bater. Seu corpo inteiro estava carbonizado. Nem mesmo a técnica amaldiçoada reversa conseguiu trazer de volta um homem cuja carne já havia se transformado em carvão. E quando a fenda espacial finalmente se fechou, todos entenderam. O mundo do Jujutsu tinha sido salvo por alguém que nem sequer possuía energia amaldiçoada. Seguiu-se um silêncio mais pesado que a morte. A ironia era absoluto. Yuki ajoelhou-se ao lado de Shinsuke, passando delicadamente a mão pelo rosto queimado e rachado dele, sua expressão um emaranhado indecifrável de emoções. Gojo e os outros não disseram nada. O feiticeiro de Jujutsu mais poderoso da era moderna ficou paralisado, salvo pelo homem que ele mais odiava. Salvo por alguém que o mundo do Jujutsu havia rejeitado. Uma dívida que ele jamais poderia pagar agora se ancorava em seu peito. Mas enquanto todos lamentavam, o corpo de Shinsuke estava mudando. Dentro de sua consciência, em seu imaginário, as escrituras misteriosas tremiam. Uma energia amaldiçoada e aterradora pulsava em seu interior, brilhando com um dourado ofuscante. Essa energia maldita
devorado o refinado convertido, transformada em uma onda avassaladora de pura força vital, que retornou ao corpo arruinado de Shinsuke. Sukuna havia assumido o controle do corpo de Tengen, evoluindo para uma forma de existência superior, nem feiticeiro nem maldição, mas algo muito além de ambos. Mas as escrituras ainda o classificava como Tengen, ainda o tratavam como um espírito amaldiçoado. O que significava? Com a morte de Sukuna, as escrituras absorveram naturalmente a insondável energia amaldiçoada dentro dele, incluindo o enorme conjunto acumulado de mais de 10 milhões de não-feiticeiros, e converteu tudo isso em vitalidade, vertendo-a em Shinsuke. O resultado: um volume de força vital maior do que tudo que Shinsuke já possuíra em toda a sua vida. Tum, 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 tum. Inicialmente fraco, então mais forte. 2 batidas cardíacas claras e poderosas ecoaram pelo silêncio. Todos ficaram paralisados. De quem é essa batida do coração? No momento em que seus olhos seguiram o som, eles se alargaram. Eles prenderam a respiração. Eles começaram a tremer, porque a batida do coração vinha de Zen Shinsuke, um homem que sem dúvida alguma deveria estar morto. Seus cílios carbonizados tremeram. A consciência retornou como uma maré crescente. Lentamente, com muita dificuldade, seus olhos se abriram, e ele se viu cercado por rostos atônitos. Ele piscou. Sukuna, ele está morto? E por que você está chorando? Ele olhou para Yuki, cujas lágrimas corriam incontrolavelmente enquanto ela desabava em seus braços. Por um instante, ela não conseguiu falar. Apenas chorou ainda mais. Shinsuke tentou levantar a mão para enxugar as lágrimas dela, mas percebeu que seu corpo não estava respondendo completamente. Ele baixou o olhar. Viu seu próprio peito carbonizado e rachado ainda brilhando fracamente como magma em processo de resfriamento, e expirou profundamente. Parece que minha sorte é melhor do que eu pensava. Ele podia sentir isso, o poder das escrituras ainda fluindo nele. No fim, mesmo depois de tudo isso, seu trapaceiro de ouro ainda o protegia. Yuki enxugou os olhos, tremendo de alívio. Todos nós pensávamos que tinha acabado. Todo mundo do Jujutsu lhe deve uma dívida impagável. E todos sabiam. Era verdade. Gojo soltou um longo suspiro, o olhar complexo enquanto estudava o homem à sua frente. Sempre que ele pensava ter finalmente desvendado todos os segredos de Zen Shinsuke, o homem frustrava suas expectativas novamente. Ele era assustadoramente forte. Relaxem. Todos vocês podem se ajoelhar e me agradecer depois. Shinsuke olhou para o céu e fez uma piada. Se Sukuna não tivesse insistido em matá-lo, ele estaria mesmo ali meio carbonizado? Gojo bofou. Você ainda tem energia para fazer piada. Parece que afinal você não está em tão má forma. Shoko, por sua vez, encarava o homem ressuscitado com uma mistura de choque e fascínio. Um homem sem energia amaldiçoada, que criou seu próprio sistema de energia, e que voltaram à vida depois de terem morrido inequivocamente. Até ela se perguntou se ele tinha algum tipo de monstro vivendo dentro do corpo. Ei, talvez seja melhor parar de me encarar? Estou vivo, mas não estou bem. Alguém pode me levar de volta para tratamento? Ficar deitado rigidamente no chão estava começando a ficar desconfortável. Yuki imediatamente o pegou delicadamente no colo. Eu vou te levar de volta. Ah, só podia ser o Zen-sensei. Kusakabe murmurou algo, acendendo um cigarro com as mãos trêmulas. Ele estava com a mandíbula cerrada desde o início da batalha. Agora finalmente podia relaxar. Ele não havia contribuído para o ocorrido, mas o dano psicológico por si só foi suficiente para matar um homem. Nesse momento, ele jurou que construiria um santuário para Shinsuke em sua casa. Todos os outros permaneceram em silêncio. Que palavras poderiam dizer? E no entanto, em algum lugar distante, num reino que só poderia ser descrito como uma passagem antes da morte, na vida após a morte, Sukuna havia retornado à sua forma original de tamanho humano. Ele lançou um olhar para Uraume, indiferente. E por que você me seguiu até aqui? Uraume respondeu com total convicção. Onde quer que Lord Sukuna esteja, eu estarei. Tudo bem. Então vamos. Ele aceitou sua derrota com serenidade. Mesmo como recém-ascendido ser supremo, ele havia sido derrotado. E ele aceitou de todo o coração. Testemunhar tamanha força avassaladora, levar alguém a libertar tudo o que tinha, valeu a pena perder por isso. Ao se virar para sair, não vá embora depressa. Espere por nós, podemos muito bem viajar juntos. Sukuna voltou atrás. Um homem e uma mulher estavam atrás dele. O verdadeiro corpo de Kenjaku, e Tengen restaurada à sua forma feminina original. Um leve sorriso surgiu nos lábios de Sukuna. Kenjaku, voltou ao seu rosto original, hein? E você, Tengen, eu ainda prefiro sua forma de espírito amaldiçoado. Combinava mais com você. Encontrar 2 figuras familiares de 1000 anos atrás na vida após a morte foi estranhamente reconfortante. Tengen cruzou os braços. Minha forma de espírito amaldiçoado era horrível. Esta é muito melhor. Kenjaku levantou a mão de repente. Na verdade, sempre me perguntei, Sukuna, Tengen, vocês dois são irmãos? Antes que qualquer um dos dois pudesse responder, o urânio explodiu. Impossível. Lord Sukuna jamais teria qualquer relação com essa coisa. Kenjaku, cuidado com o que você diz. Mesmo na morte, Uraume protegeu Sukuna sem hesitar. Sukuna apenas esboçou um sorriso malicioso para Kenjaku. O que você acha? Então ele se virou e caminhou em direção à luz distante. Uraume seguiu. Kenjaku correu atrás deles. Ei, vamos lá, me conta logo. Nós já estamos mortos mesmo, não me deixe na mão.
Em vez disso, ele buscou respostas na Tengen. Tengen, falando sério, qual é a relação entre vocês dois? Tengen lançou-lhe um olhar frio, acelerou o passo e o deixou para trás com apenas 2 palavras arrepiantes. Você que adivinhe. Kenjaku coçou a cabeça, demonstrando genuína frustração. De todas as épocas para brincar de adivinhas, por que eles ainda agiam de forma misteriosa mesmo depois da morte? Capítulo 148, Zen Kaora. 2036, em um ponto turístico pitoresco de um país estrangeiro, o mar de flores balançava ao vento enquanto os viajantes tiravam fotos e riam. 3 figuras familiares posaram diante de uma câmera, sorrindo abertamente. Olha só, 3, 2, 1, queijo. Clique. Perfeito. Muito bom mesmo, dê uma olhada. O fotógrafo entregou orgulhosamente a foto recém-impressa à família. Obrigado. Yuki recebeu o presente com satisfação e assentiu com a cabeça. Este país é realmente um paraíso para turistas. Venham ver vocês dois. Este não parece ótimo? Zen e Shinsuke deu uma olhada rápida. Está tudo bem. Mamãe, uma garota de cabelos compridos, inflou as bochechas dramaticamente e se agarrou ao braço de Yuki. Quantas fotos já foram tiradas hoje? Não podemos comer primeiro, por favor? Estou morrendo de fome. Era impossível dizer quantas fotos já tinham tirado. Ela parecia que ia desmaiar a qualquer momento. Yuki olhou para Shinsuke. O que você acha? Shinsuke deu de ombros. Escute, Kaora. Vamos comer primeiro. Então está decidido. Vamos almoçar, declarou Yuki. Isso aí. Papai é o melhor. Zen e Kaora vibrou, entrelaçando seu braço no de Shinsuke. Shinsuke não conseguiu evitar um leve sorriso ao ver a expressão dela. Difícil de acreditar. 18 anos haviam se passado desde a Batalha de Shinjuku. Após aquela luta, ele passou um mês inteiro acamado antes de se recuperar o suficiente para andar. Yuki havia abandonado completamente a vida de feiticeira, deixando de lado seu antigo sonho de eliminar a energia amaldiçoada. Viver bem como pessoas comuns tornou-se seu novo princípio orientador. 1 ano depois, nasceu Kaora. Alguns anos depois, os 3 começaram a viajar pelo mundo. Caro? Sim. Agradável? Absurdamente. Intervalo para almoço. Dentro de um restaurante aconchegante, a família compartilhava sua refeição quando Yuki perguntou de repente. A propósito, Kaora, seus estudos já terminaram, certo? Mesmo viajando pelo mundo, ela nunca permitiu que Kaora relaxasse nos estudos. Sem estudos, sem futuro. Essa parte não mudou. Kaora ergueu a mão dramaticamente. Querida mãe, me formei oficialmente no mês passado. Você não vai mais me enganar com nenhuma desculpa para me fazer estudar. Considerando os padrões normais, ela já estava essencialmente no nível de uma pessoa formada no ensino médio. Eu só queria perguntar se você gostaria de se tornar um feiticeiro de Jujutsu. Yuki inclinou-se para a frente com a voz suave, mas sedutora, e o olhar sério. Kaora congelou, então seus olhos brilharam. Mãe, você está dizendo que finalmente vai me deixar? Como filha de Yuki e Shinsuke, Kaora era naturalmente talentosa. Nascido com energia amaldiçoada e até mesmo possuindo uma técnica inata. Mas seus pais a mantiveram deliberadamente longe do mundo do Jujutsu. Ainda assim, Kaora sempre esteve fascinado. Afinal, os feiticeiros eram basicamente pessoas com superpoderes, e além dela mesma e de sua mãe, ela nunca tinha conhecido um terceiro. Yuki ergueu o celular, revelando o itinerário de voo. Já conversamos sobre isso. Já que você está tão interessado, não vamos mais te impedir. Sua passagem está reservada. Amanhã, voo ao meio-dia a seu destino, Escola de Jujutsu de Tóquio. É aí que sua jornada começa. Surpresa? Você está falando sério, mãe. Kaora levantou-se de um salto. Ela finalmente iria entrar de verdade no mundo do Jujutsu, algo com que sonhava desde a infância. Como seus pais deixaram a comunidade de feiticeiros há muito tempo e viajaram sem parar, Kaora nunca conheceu nenhum feiticeiro além de sua mãe. Ela nem sequer conhecia os níveis de feiticeiro. Kaora de repente estreitou os olhos, desconfiada. Muito bem, vocês dois, digam-me a verdade. Você está tentando me mandar embora para poder fazer uma volta ao mundo como um casal? Shinsuke permaneceu em silêncio. Yuki ergueu o telefone calmamente mais uma vez, com o polegar pairando sobre a tela. Se você não quiser ir, posso reembolsar o valor do ingresso. Ei, não peça reembolso. Eu vou embora. Essa jovem se tornará uma feiticeira que salvará o mundo. Vocês dois podem curtir seus encontros românticos tediosos, eu me recuso a ser a vela de ignição. Com apenas 17 anos, Kaora já havia viajado para dezenas de países. Mas comparado a adentrar o misterioso mundo do Jujutsu, viajar de repente pareceu entediante. Kaora, você tem talento, sim, mas comparado aos feiticeiros de elite da escola de Tóquio, você ainda está muito atrás. Lá fora, mantenha um perfil discreto. E lembre-se, sempre mantenha uma carta na manga escondida. Shinsuke falou de repente, transmitindo a maior técnica de sobrevivência para a vida lá fora? A arte de sobreviver mantendo um perfil discreto. Ao entrar no mundo do Jujutsu, você não enfrentará apenas espíritos amaldiçoados. Poderá também encontrar feiticeiros perigosos, feiticeiros malignos. Portanto, lembre-se disto, mantenha a calma. E a menos que seja absolutamente necessário, jamais revele seu trunfo. Sim, senhor, pai. Kaora cerrou os punhos, os olhos ardendo de determinação. Embora o pai dela não fosse um feiticeiro de Jujutsu, certamente ele deve ter ajudado a mãe no passado e sabia bastante sobre o mundo do Jujutsu. Seus conselhos deviam ser a sabedoria destilada de gerações de feiticeiros experientes.
Kaora gravou silenciosamente suas palavras em seu coração. Ela nunca havia interagido de fato com outros feiticeiros, então não tinha ideia de qual era seu nível de poder entre eles. Mas com o aviso do pai, ela finalmente teve juízo. Ela provavelmente era apenas uma iniciante. Uma vez no mundo do Jujutsu, ela deve permanecer humilde, manter a cabeça baixa e trabalhar duro. Então, um dia, no momento crucial, ela surpreenderia a todos com seu brilhantismo. Mãe, pai, estou satisfeito. Vou voltar para o hotel para arrumar minhas malas. Com uma excitação contagiante que não conseguia conter, Kaora saiu correndo. Ao vê-la partir, Yuki deu uma risadinha e balançou a cabeça. Por que você disse tudo isso para ela? Com o poder que ela tem agora, poucos feiticeiros da idade dela conseguiriam derrotá-la. E uma vez que ela entra no mundo do Jujutsu, é praticamente como se estivesse voltando para casa. Que perigo ela poderia enfrentar? Shinsuke sorriu. Ser cauteloso nunca é demais. O Japão não está exatamente em paz ultimamente. Após a Batalha de Shinjuku, o mundo do Jujutsu passou por uma completa reformulação. Os velhos paradigmas foram eliminados, a alta administração foi substituída, o sistema renasceu com nova vitalidade. Devido ao jogo da eliminação, feiticeiros e espíritos amaldiçoados já foram conhecidos do público. Mas depois disso, Satoru Gojo e os outros passaram anos suprimindo informações. Agora, após mais de uma década de limpeza, o conhecimento do Jujutsu havia se tornado novamente um mistério bem guardado, confinado ao Japão. Governos estrangeiros sabiam um pouco, mas o público em geral permanecia alheio. No entanto, como várias nações queriam pesquisar a energia amaldiçoada como uma nova fonte de energia, o tráfico de pessoas no Japão atingiu níveis recordes. Mas não se preocupe, acrescentou Shinsuke com leveza. Já entrei em contato com alguns amigos antigos de lá com antecedência. Bom, Yuki soltou um leve suspiro de alívio com os olhos brilhando. Então finalmente poderemos desfrutar de alguns dias de paz. Embora tivessem entre 40 e 50 anos, nenhum dos dois aparentava ter essa idade, nenhum tinha um único fio de cabelo branco. Graças à sua força, eles envelheciam lentamente. E agora, finalmente, eles poderiam desfrutar de um tempo juntos, merecido. Capítulo 149. Feiticeiro de grau especial Fushiguro Megumi. Na tarde seguinte, Aeroporto Internacional de Tóquio. Arrastando a mala atrás de si, Zen Kaora saiu sozinha pelo portão de desembarque. Ao seu redor, tênues ondulações de energia amaldiçoada pulsavam pela multidão, tão naturais, tão abundantes, que quase dava a sensação de estar respirando em um mundo diferente. Ela nunca tinha vivenciado nada parecido em nenhum outro país. Então este é o paraíso dos feiticeiros de Jujutsu. Até mesmo pessoas comuns apresentam flutuações de energia amaldiçoadas tão óbvias. Enquanto Kaora admirava o que a rodeava, de repente notou um homem segurando uma placa com seu nome. Um homem de meia-idade com semblante estoico e um menino de 10 anos ao seu lado, agitando a placa de forma desajeitada. Eles estão aqui por minha causa? Intrigada, ela se aproximou deles. Com licença, você veio me buscar? O homem voltou seu olhar para ela, a examinou por um instante e então sorriu. Sim, você deve ser Kaora. Não acredito que você cresceu tanto, você realmente se parece com seu pai. Eu sou Fushiguro Megumi, acho que você poderia me chamar de seu primo. Megumi achou estranho chamar alguém mais de 10 anos mais novo de primo, mas tecnicamente o parentesco fazia sentido. Jiro, cumprimente sua tia. Olá, tia. O menino ao lado dele olhou fixamente para Kaora com olhos arregalados e curiosos. Então vocês são parentes do papai. Olá, primo. Olá, sobrinho. Kaora compreendeu imediatamente a relação. Ela saiu do Japão aos 3 anos de idade e passou a vida inteira viajando pelo mundo com os pais, por isso não conhecia nenhum parente aqui. Mas ela sabia, seu pai, apesar de não possuir nenhuma energia amaldiçoada, havia nascido em um clã de feiticeiros proeminente. Venha conosco, Kaora. Seu pai já entrou em contato comigo. Eu cuidarei da sua admissão na escola de Jujutsu de Tóquio. Megumi já havia sido avisado com antecedência. O primo que ele não via há mais de 10 anos queria se tornar um feiticeiro. Naturalmente, como família, ele lidaria com tudo da maneira correta. Sério? Obrigada, primo. Kaora sentiu subitamente uma onda de excitação. Mas, primo, você é um feiticeiro, certo? Por que não consigo sentir nenhuma energia amaldiçoada vinda de você? Ela não conseguiu evitar perguntar. Esse garoto, Jiro, tinha uma clara assinatura de energia amaldiçoada. Mas a prima dela, parecia com a mãe, nenhuma energia amaldiçoada emanando. Será que todos os verdadeiros feiticeiros conseguiam fazer isso? E por que ela não conseguiu fazer isso? Ah, isso. Megumi deixou escapar uma tênue onda de energia amaldiçoada. Num instante, uma pressão aterradora tomou conta de Kaora, um suor frio começou a percorrer sua espinha. E então, desapareceu. Como se nada tivesse acontecido. Quando um feiticeiro atinge um certo nível, ele consegue controlar sua energia com precisão. Escondê-la não é incomum. Megumi explicou casualmente. Para os feiticeiros de elite, esse tipo de controle era básico. A maioria dos feiticeiros simplesmente não se preocupava em esconder sua presença. Megumi o fazia apenas porque sua profissão exigia isso. Que legal! Os olhos de Kaora brilharam. Primo, como são divididas as patentes dos feiticeiros? E que nível eu preciso alcançar para ser como você? Só com essa breve demonstração de energia, ela já entendeu. A força do seu primo era muito superior à dela. Exatamente como o papai avisou.
Uma vez que ela entrasse no mundo do Jujutsu, qualquer feiticeiro qualquer poderia superá-la completamente. Ela precisa manter a humildade. Manter um perfil discreto. Megumi ergueu uma sobrancelha. Seus pais não te contaram? Não. Kaora respondeu imediatamente sem hesitar. Sua maravilhosa mãe só revelava as coisas aos poucos, e seu maravilhoso pai era preguiçoso demais para falar sobre Jujutsu. O que Kaora compreendeu. Meu pai não possuía nenhuma energia amaldiçoada, apesar de pertencer a um clã importante. Ele devia ter, mas lembranças. Eu sei. Megumi nem sequer respondeu quando o pequeno Jiro ergueu a mão orgulhosamente. Existem os níveis 4, 3, 2, seminível 1, seminível especial e o mais forte de todos, o feiticeiro de nível especial. Então ele estufou seu pequeno peito. Tia, eu só tenho 11 anos, mas já tenho a força de um aluno do 4º ano. Como filho de Megumi, Fushiguro Jiro herdou a técnica de sua mãe. Uma técnica capaz de anular outras técnicas. Uau, incrível! Como esperado do mundo do Jujutsu. O pequeno Jiro já é tão forte em uma idade tão jovem? A empolgação de Kaora aumentou. Ela acabará de chegar e já havia conhecido 2 feiticeiros. Sua vida de feiticeira teve um início emocionante. Tia, meu pai também é um feiticeiro de grau especial. Super forte. As crianças adoravam se gabar, e depois que você os elogia, eles nunca mais param. Muito bem, já chega. Não há nada para se gabar. Quanto mais forte um feiticeiro for, mais responsabilidade ele carrega. Megumi deu um leve tapinha na cabeça do filho. Ok. Jiro fez beicinho. Não era como se ele estivesse errado. Seu pai não era apenas um feiticeiro de grau especial. Ele também era o chefe do clã Zein, uma das 3 grandes famílias. Se isso não fosse motivo de orgulho, o que seria? Primo, você é mesmo um feiticeiro de grau especial? Tipo, o mais forte dos fortes? Kaora ainda não conseguia entender. Seu primo, que ela mal conhecia há 5 minutos, era aparentemente de grau especial. Isso soou incrivelmente impressionante. E, no entanto, seus pais nunca mencionaram isso uma vez sequer. Com que cuidado eles estavam escondendo as coisas dela? Mais ou menos, respondeu Megumi calmamente. A propósito, Kaora, qual é a sua técnica? Ele percebeu subitamente que não tinha ideia de qual era a técnica inata dela. Minha técnica? Kaora fez uma pausa, lembrando-se do aviso de seu pai para que fosse cautelosa. Minha técnica é a técnica da Fúria Estelar. Eu a herdei da minha mãe. Técnica da Fúria Estelar. Então você tem a técnica da Yuki-senpai. Isso significa que você também tem potencial para se tornar uma feiticeira de grau especial. Megumi assentiu pensativamente. Ele havia presumido que ela poderia despertar uma técnica tradicional Zein, mas assim como seu próprio filho, ela herdou da mãe. Eu tenho potencial para me tornar um aluno de nível especial? Por que você diz isso? Kaora estava confuso. Como alguém poderia julgar o potencial dela baseado unicamente em sua técnica? A menos que a técnica dela fosse tão poderosa assim? Ao ver sua expressão vazia, Megumi ficou sem palavras. Aqueles 2 realmente não lhe ensinaram nada, não é? Ela estava realmente chegando à escola de Jujutsu como uma completa novata. A técnica Star Rage Teshiki apareceu apenas 2 vezes na história. Uma vez com sua mãe, Yuki-senpai. E agora em você. Kaora piscou. Então minha técnica é tão rara assim. A propósito, primo, porque você continua chamando minha mãe de senpai? Ela era alguém famosa no mundo do Jujutsu? A boca de Megumi se contraiu. Pode-se dizer isso. Dizer que alguém é famoso seria um eufemismo. Infame, lendário, aterrorizante, todos esses adjetivos são mais precisos do que nunca. Claramente, essa garota não sabia absolutamente nada sobre a história do Jujutsu. Antes que Kaora pudesse continuar seu questionamento, Megumi a interrompeu decisivamente. Está ficando tarde. Vou te levar para conhecer seu tio. Depois você poderá descansar. Amanhã, eu cuidarei da sua matrícula na escola de Jujutsu de Tóquio. Quaisquer outras dúvidas podem ser encaminhadas para outra pessoa. De preferência Itadori, que por acaso estava de plantão com os novos alunos este ano. Momento perfeito. Capítulo 150. 3 novos alunos. Escola de Jujutsu de Tóquio, gabinete do diretor. Um homem de meia idade, com cabelos brancos despenteados, estava esparramado na cadeira do diretor, com o telefone pressionado contra a orelha. Ei, que tal voltar para uma visita? Aparentemente, alguns alienígenas acabaram de chegar à Terra. O poder deles é semelhante ao dos feiticeiros de Jujutsu. Aliens. Você está brincando comigo? A voz do outro lado da linha se assustou. A aparição de alienígenas era demais, mesmo para o mundo deles. Não é brincadeira. Eles se autodenominam simurianos ou algo parecido. Segundo eles, são refugiados, desejando se estabelecer na Terra e coexistir com os humanos. E como suas habilidades se assemelham a técnicas de Jujutsu, o assunto foi jogado para o mundo do Jujutsu resolver. Seguiu-se um longo silêncio. Então o homem ao telefone falou com voz baixa e firme. Sejam extraterrestres ou não, para mim tanto faz. Contanto que não causem problemas para minha filha. Relaxa. Se alguma coisa acontecer com ela no meu território, eu posso muito bem desistir do Jujutsu. Dito isso, Gojo Satoru desligou o telefone, recostando-se na cadeira e mergulhado em pensamentos. Não faz muito tempo, os simurianos enviaram emissários para negociar com ele, na esperança de que a Terra aceitasse seus 50 mil refugiados. 50 mil. Não é um número enorme, mas está longe de ser pequeno. Qual era o verdadeiro problema? Cada um deles possuía um poder equivalente ao de um feiticeiro.
Mesmo desconsiderando a força individual, seu número era tão grande que superava em muito toda a população de praticantes de Jujutsu. E eles haviam chegado em uma nave espacial, o que significa que sua tecnologia era avançada o suficiente para cruzar as estrelas. Naturalmente, os governos mundiais jogaram toda a situação no colo da comunidade do Jujutsu. Investigue suas verdadeiras intenções. Se eles simplesmente querem um lar seguro e uma coexistência pacífica, então tudo bem. Talvez a humanidade até possa se beneficiar da tecnologia alienígena. Aff, que saco. Gojo estalou a língua com irritação estampada no rosto. Bem, tanto faz. Vamos lidar com isso da maneira que eles sugeriram. Como não conseguiu pensar em um plano melhor, decidiu concordar. Os alienígenas enviariam um representante para se matricular na escola de Jujutsu de Tóquio. A Terra os observaria. Seu comportamento, sua natureza, suas habilidades, tudo, e determinar se eles representavam uma ameaça. Este ano promete ser animado. Gojo deu um sorriso irônico. Se bem me lembro, o filho daquele punk do Okikotsu já tem idade suficiente para se matricular. Nesse caso, acho que meu próprio pirralho também pode começar este ano. Pensando em seu filho. Aquele pirralho talentoso que herdou tanto o poder ilimitado quanto o poder dos 6 olhos, mas que andava por aí com uma expressão fria permanente. Gojo não conseguiu conter o sorriso. Chegou a hora de ensinar aquela criança uma verdade universal. Sempre há alguém mais forte. Com 3 filhos de feiticeiros de grau especial ingressando na escola este ano, além de um aluno transferido alienígena, a escola de Jujutsu de Tóquio não via uma turma de calouros tão requisitada desde o incidente de Shinjuku. Só espero que eles não estejam aqui para começar uma guerra. Gojo murmurou, olhando pela janela do escritório em direção à enorme nave espacial flutuando a 30.000 metros acima da Terra, seu casco oculto sob uma barreira de luz cintilante. A chegada desse alienígena foi classificada como um incidente de grau especial, a primeira de seu nível desde a queda de Sukuna, 18 anos atrás. O mundo moderno do Jujutsu era mais forte do que nunca, superando até mesmo seu auge antigo. Isso chegou a quebrar a antiga regra de que 2 usuários dos 6 olhos com o poder ilimitado não podiam coexistir na mesma era. Mas mesmo assim, o mundo inteiro do Jujutsu em conjunto ainda contava com menos de 1.000 feiticeiros. E os refugiados simurianos somavam 50.000. Quase todos eles possuíam habilidades comparáveis às de feiticeiros. Pelo que se sabia, eles poderiam ter dezenas, talvez centenas, de seres comparáveis a um feiticeiro de grau especial. Ou até mesmo no mesmo nível do próprio Sukuna. A sociedade do Jujutsu sempre seguiu uma regra. Sempre que os feiticeiros ficam mais fortes, seus inimigos também ficam. Assim como a existência de Gojo quebrou o equilíbrio, causando uma onda terrível de maldições, e até mesmo ressuscitar monstros antigos como Sukuna e Kinjaku. Agora com 2 feiticeiros sem limites mais 6 olhos, e vários feiticeiros de nova geração extremamente poderosos. O mundo já estava atrasado para um desastre, o que tornava os alienígenas ainda mais preocupantes. Tanto faz. Não adianta pensar muito nisso. Se o céu caísse, ele não seria o único que teria que sustentá-lo. E na pior das hipóteses, eles sempre poderiam trazer esse cara de volta ao serviço. Afinal, salvar o mundo não era opcional. O pensamento trouxe um pequeno sorriso aos seus lábios. No dia seguinte, campo de treinamento avançado de Jujutsu de Tóquio. Fushiguro Megumi chegou acompanhada de Zen Kaora. Fushiguro, aqui. Itadori Yuji acenou animadamente. 2 meninos, ambos com cerca de 15 anos, estavam ao lado dele. Kaora, esta será seu professor titular pelos próximos anos, apresentou Megumi. Itadori Yuji. Oh, então você é filha do Zen Sensei? Prazer em conhecê-la. Sou Itadori Yuji, seu professor. Yuji estendeu a mão, sorrindo calorosamente. Prazer em conhecê-lo, Itadori Sensei. Sou Zen Kaora. Kaora apertou a mão dele com entusiasmo, os olhos percorrendo o campus empolgados, ignorando completamente qualquer menção à fama de seu pai. No momento, tudo o que importava para ela era finalmente se tornar uma verdadeira feiticeira. Yuji, vou deixar tudo com você. Tenho uma missão. Megumi acenou em despedida. Sem problema. Eu resolvo isso. Yuji sabia exatamente com o que Megumi estava ocupado. Investigando a chegada de um alienígena, agora classificado como uma ameaça de grau especial. Muito bem, vocês 3, disse Yuji com um sorriso nostálgico. A partir de hoje, vocês serão os parceiros mais próximos um do outro. Apresentem-se. Gojo Kamui. O menino de cabelos brancos mantinha as mãos nos bolsos, com uma expressão vazia e olhos estrelados indecifráveis. Meu nome é Okikotsu Kaguya. Tenho 15 anos. Prazer em conhecer todos vocês. E eu sou Zen Kaora. Por favor, cuidem de mim. Kaora os cumprimentou alegremente, enquanto os avaliava discretamente. Os 2 meninos pareciam um pouco mais jovens do que ela, mas nenhum dos 2 transmitia a sensação de fraqueza. O pai dela tinha razão. Ali todos poderiam ser mais fortes do que ela esperava. Até mesmo esses 2 feiticeiros mais jovens a fizeram sentir pressão. Parece que essa nova vida vai ser muito emocionante. Ótimo. Espero que vocês se deem bem. Mostrarei seus dormitórios em seguida. Depois disso, sinta-se à vontade para explorar o campus. Amanhã de manhã, às 8 horas, encontrem-se aqui novamente. Vou te dar sua primeira missão. Yuji os conduziu para longe, incapaz de esconder sua admiração. Os calouros deste ano foram incríveis. Nesse ritmo, em poucos anos, o mundo do Jujutsu ganharia pelo menos mais 3 graus especiais.
E quando o mundo do Jujutsu se fortalecer, crimes do mestre da maldição caem, mortes da maldição caem. Desde o incidente de Shinjuku, o mundo do Jujutsu vinha trilhando um caminho notavelmente tranquilo. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos. E se possível apoie o canal doando no Pix do canal, na descrição do vídeo ou qualquer valor ajuda. Assim o canal pode trazer novels e fanfics de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.